Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sakamoto Days. E olha, se você quer ação e momentos hilários, você tá no lugar certo. O que o Sakamoto faz com quem tenta assassinar ele é insano. Bora pro vídeo. Primeiro, vemos a Lu chegando na loja e o Shin já tá bravão. A menina chegou com 2 horas de atraso, mas pra ela isso aí é pouco. Depois disso, vemos o Shin brigando com ela porque ela basicamente repõe o estoque todo errado. Mas ela não tá nem aí e continua repondo tudo do jeitinho dela. O Shin questiona se ela trabalhou alguma vez na vida. Ela diz que sim, que era ajudante do seu pai. Ela cavava buracos e enterrava sacos de estrume. Com certeza era isso mesmo. Shin fica revoltado e vai reclamar com Sakamoto falando pra demitir ela. Mas do nada o Sakamoto começa a falar bastante, falando pra ele se desculpar com ela e ela com ele. Os dois ficam assustados porque o Sakamoto não fala mais do que 3 palavras seguidas normalmente. E ele continua, até que os dois fizeram uma cara de que viram um fantasma. Logo, ele sai dando ordens e falando pra eles se prepararem pra abrir o mercadinho. A Lu diz que o gerente fala bastante, e o Shin disse que trabalha com ele há anos e nunca viu ele falar tanto. Mas vemos que quando abre a porta do mercado, outro Sakamoto passa por ela. Eles ficam se olhando e Shin e Lu estão em choque. O Sakamoto que acabou de chegar passa pelo outro, senta no caixa e pega o jornal para ler. O outro Sakamoto se aproxima e logo faz um ataque com uma faca rasgando o jornal. Sakamoto desvia, pega um estilete e ataca, mas o outro pega uma arma e ambos param seus ataques próximos aos rostos. Eles recuam e o Sakamoto de verdade diz apenas "Há quanto tempo, Nagumo?" E do nada o cara se desfaz e vira outra pessoa. Nagumo diz que o Sakamoto não perdeu o jeito e que tá aliviado. O Shin fica impressionado porque ele mudou sua aparência muito rápido e ele não consegue ler a mente dele. Nagumo olha pro Shin e Lu e cai na gargalhada. Mas logo eles dão uma pancada de leves e ficam bravões com ele. Ele se apresenta e diz que trabalha em um mercadinho próximo e que é amigo do Sakamoto, além de dizer que tem 18 anos. A Lu fica intrigada porque não tem mercadinho ali perto. Aí o Sakamoto já diz que ele é um assassino e que tem 27 anos. Então os dois descem a lenha nele de novo por ter mentido. Agora vemos o Nagumo amarrado, dizendo que estão oferecendo uma recompensa de 1 bilhão pela cabeça do Sakamoto. Lu e Shin duvidam, mas ele diz que não é mentira, que a associação de assassinos decidiu que o anúncio vai pro ar apenas no outro dia, mas que todos os assassinos que já têm contato sabem disso. E ao mesmo tempo entra um entregador de pizza. Ele tá cobrando a pizza, mas do nada ele começa a pensar que eles deram mole. Shin começa a ler os seus pensamentos, mas já é tarde. E ele diz que vai matar o Nagumo. Quando ele olha, Sakamoto tá comendo pizza junto com a Lu de boas. Mas vemos Nagumo pegando ele por trás com um mata-leão e vai estrangulando ele. Nagumo diz que não era mentira dele, mas quando ele vai matar o entregador, Sakamoto pede que ele pare. Ele larga o cara, mas questiona Sakamoto se ele vai mesmo continuar essa saga sem matar ninguém, mesmo com um monte de assassinos atrás dele. Ele vai saindo, dizendo que tem saudade da época que eles trabalhavam juntos. Sakamoto questiona quem poderia estar atrás dele. Nagumo diz que não sabe, porque ele sempre cumpre apenas as ordens. Mas para quem tá aposentado, ele tá chamando muita atenção, principalmente depois de desmantelar o Danshokai. Ele sai da loja com um cara nas costas, Shin vai atrás dele, mas ele some muito rápido. Então vemos o Sakamoto olhando pra pizza e nela tem uma câmera. Tá rolando uma transmissão e uns caras falando sobre tudo o que aconteceu. Eles até duvidam que pediram 1 bilhão pelo balofo. Poxa, que mancada, bullying com o gordinho, velho. São os assassinos, e eles ficam discutindo como matar ele. Um cara corta todo mundo e diz que precisam ser espertos e atacar ele quando estiver frágil. Um outro desdenha e diz que o Sakamoto tá há 5 anos parado e que não precisam ter medo. Então escutamos o Sakamoto, dizendo que eles vão se arrepender de ir atrás dele e atira na câmera. Agora vemos o Shin conversando com o Sakamoto. Ele tá preocupado sobre quem pode ir atrás dele, mas o Sakamoto tá de boas e diz que não precisa ficar pensando, e o que eles podem fazer é não dar mole andando por aí. Mas aí chega a filha do Sakamoto toda feliz dizendo que tá ansiosa pro outro dia, porque eles vão no parque de diversões. Agora sim o Sakamoto fica preocupado, porque ele tinha esquecido completamente disso.
Então vemos eles no parque de diversões. Shin, Lu e Sakamoto estão bem tensos com a situação. Eles estão no barco viking se divertindo e a filha do Sakamoto tá adorando. Ela até mostra agora o mascote do parque que parece um coelho. Esse mascote vai fazer uma baguncinha mais pra frente. Eles vão andando e o Shin recapitula o plano com a Lu. Eles vão ficar de escolta para que o Sakamoto aproveite o dia com a família. Então eles vão ficar um pouco distantes e o Shin diz que consegue ler a mente de todas as pessoas que estiverem a 30 metros dele. E além disso, ele diz que quem quer matar alguém fica agitado e com isso ele consegue detectar essas pessoas. Aí a Lu se toca que ele pode ler sua mente e chama ele de pervertido. Ele diz que não e explica para ela que isso é difícil e precisa sintonizar com a pessoa, igual a um rádio. Logo ele percebe a intenção de alguém e avisa ao Sakamoto. Quando vemos é um dos caras que estavam naquela sala de reunião. Ele vai se aproximando, a Lu ligeira tira a família dele de perto e o Sakamoto se prepara. Quando o cara chega perto, ele pega um tipo de lança e ataca. Mas o Sakamoto é tão sinistro que pegou antes a caneta que estava no bolso do cara e ataca bem no meio do peito dele. E já sai andando logo e a equipe de varredura pega o cara e tira dali. A família dele nem viu nada. Agora vemos a Lu e o Shin colocando o cara no meio do mato. E o Shin diz que ele não acertou um ponto vital do cara. Agora vemos que um outro cara estava de olho em tudo e ficou impressionado com Sakamoto. Ele olha a ficha do Sakamoto, mas diz que o verdadeiro problema é o Shin, porque ele lê a mente das pessoas. Então ele bola um plano para não ficar à vista deles. Agora vemos a Lu e o Shin voltando para perto do Sakamoto. Shin olha para trás estranhando algo e o assassino passa bem do lado dele. A Lu apenas diz para ele se apressar e ele continua. Agora eles vão andar na montanha russa, onde o Sakamoto tá bem à vontade preso no seu assento. Shin e Lu estão no último assento. Shin fala que ali eles têm a visão de tudo. Lu questiona se ele leu a mente de alguém suspeito. Shin diz que não. A Lu desconfia do cara de cabelo cinza, diz que ele é bem suspeito. Shin diz que ele não tá pensando em nada, mas ela reforça que ele é treta só de bater o olho. O cara escuta e olha pra trás, questionando se descobriram ele. E aí o Shin consegue ler a mente dele. Ele tenta se soltar, não consegue e avisa o Sakamoto do inimigo. O cara pega uma arma e mira no Sakamoto. Ele atira, mas o Sakamoto olha pra trás e rebate a bala com os óculos, meu parceiro. O assassino se surpreende que os óculos dele são blindados. Shin pega uma arma e atira nas travas do seu assento e vai ajudar. Esse sim é um amigo, hein? E numa cena épica, ele se solta bem na hora que eles estão passando por uma parte que o carrinho fica de ponta cabeça. Ele vai caindo e volta em cima do assassino. Ele atira na trava do cara e puxa ele para fora do carrinho. O assassino acerta o Shin que quase cai fora da montanha russa, mas ele se segura e volta para cima dela. Shin chama ele pra porrada, falando que o Sakamoto tá de folga. O assassino fica em silêncio e o Shin não consegue ler a mente dele. Mas surge outro carrinho. Eles pulam desviando, mas o assassino joga duas adagas no Shin. Ele desvia da adaga da cabeça, mas uma pega de raspão na sua perna. Logo ele cai e sente algo. Ele tá envenenado e não consegue enxergar o cara direito. Vemos que os olhos do Shin estão vermelhos. O assassino tira sarro do Sakamoto e diz que ele tem um olhar de fracassado, de que tem medo da morte. E diz que quanto mais a pessoa se apega à vida, mais fraca ela é. E assim a pessoa fica fraca e vulnerável. Ele fala que isso também serve pro Shin, pois como ele ficou com medo das facas, não conseguiu desviar direito delas. O Shin vai se levantando dizendo que ele não entendeu nada. Lógico que o Sakamoto tem medo de morrer, pois ele tá no meio de uma missão difícil que é proteger a família dele. E outra coisa, quem tem algo a proteger, luta com muito mais garra. Então ele assume a posição de luta. Agora vem outro carrinho da montanha russa. O assassino pula, mas estranhamente o Shin deu um pulo baixo. Mas meu amigo, foi de propósito. Nesse pulo ele vai pra dentro do carrinho e vai em direção ao assassino e pega ele. O cara ainda tira sarro, dizendo que gostou de ver. E pergunta o que o Shin vai fazer. Shin diz que vai improvisar e vai lutando com ele, que joga um tipo de agulha no Shin e depois tira uma faca. Eles vão brigando em cima do carrinho em movimento, mas o Shin tá meio perdido segurando o braço do cara com a faca. Então ele começa a escutar vozes e escuta a filha do Sakamoto. Ele vai desviando dos golpes e escuta Sakamoto dizendo que delícia de pipoca. Nesse momento ele agarra o assassino e pula do carrinho. Eles vão caindo em um lugar. Quando vemos é onde tá tendo uma apresentação do mascote do parque contra um bandido. E eles caem bem no meio. Do nada o coelho se aproxima e vemos que é o Shin.
Ele diz que agora é o round 2 e que vai arrebentar ele. O assassino duvida, ainda mais porque os olhos dele não se recuperaram. Ele pega várias facas na mão e fica achando que tá na vantagem, mas quando percebe tá levando um porradão na cara. A animadora faz o pessoal torcer pelo Sugar, que é o Shin. Assim, eles estão lutando e o Shin vai desviando dos golpes e metendo a porrada nele. A mulher do Sakamoto se surpreende com os golpes e diz que a interpretação é muito bem feita. Ela comenta isso com o Sakamoto, mas ele tá bem entretido com a apresentação. E as duas ficam felizes. Mas quando a gente se toca, o Sakamoto tá lendo os movimentos do assassino e falando em seu pensamento que vai acontecer. Então o Shin vai se movimentando de acordo com as instruções e vai ganhando a luta. O assassino fica impressionado com os golpes, porque ele não deveria ter se recuperado do veneno, e entende que ele tá lendo todos os movimentos dele. Ele faz o ataque com a faca que raspa a roupa do coelho e quando ele vê, o Shin tá de olho fechado. Shin pula e dá uma voadora com os 2 pés no assassino, que voa longe e cai derrotado. Assim, todos comemoram a vitória do Sugar e Sakamoto parabeniza o Shin e aí acaba o episódio. Meu amigo, que episódio legal, hein? O Shin, ele faz tudo pelo Sakamoto, velho. Ele admira demais ele. Mas e aí, quem será que eles vão mandar agora pra atacar o nosso gordinho? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal. Tamo junto demais, valeu, falou e fui!